iniciamos o grupo de estudos em Maquiavel, estudamos o conceito de virtude e fortuna e nós vamos apresentar aqui um debate que vai girar em torno desses dois conceitos e em relação à política do autor principal do nosso tema, que é Maquiavel, e a obra principal, O Príncipe. Faço uma introdução relatando a vida e a biografia de Maquiavel. Então, Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, 3 de maio de 1469, e falece em 1527. Então, ele presencia na Itália renascentista, toda a história, toda uma decadência política, toda uma visão força. Foi poeta, diplomata e músico, italiano do Renascimento. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de haver escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. Os recentes estudos do autor e de sua obra admitem que seu pensamento foi mal interpretado historicamente. Então, esse grupo de estudos realmente surgiu para esclarecer, para tirarmos as dúvidas e constatarmos, né, essa interpretação de Maquiavel, se ela realmente se procede, essa má interpretação, ou se não procede. Então, uma das principais obras, e a qual nós iremos trabalhar, é O Príncipe, que foi elaborado e publicado. Foi elaborado entre 1513 a 1516 e publicado 5 anos após a sua morte, em 1532. E, para começarmos o debate, eu coloco o conceito um pouco de política, né? Porque Maquiavel ele é um pensador político, ele faz as suas verdades dentro da filosofia, da reflexão política. Então, político o que seria? Tudo aquilo que diz respeito aos cidadãos e ao governo da cidade, aos negócios públicos. Então, a filosofia política é, assim, a análise filosófica da relação entre os cidadãos e a sociedade, as formas de poder e as condições que este exerce, o sistema de governo, a natureza e a validade e a justificação das suas decisões políticas. Então, a partir desse conceito, dessa relação entre governo e indivíduo, o grupo, nosso debate será relacionado a isso. O que seria, então, um homem de virtude? O que seria um homem de virtude? E qual o papel da religião e qual o rompimento que Maquiavel faz ao elaborar o conceito de virtude. Então, começo apresentando aqui as alunas, os alunos do grupo. Começo pela Patrícia, que fez um trabalho sobre a religião, a virtude e a virtude. A Patrícia Prestelado. A Tayana trabalhou o ser e o parecer ser em Maquiavel. Interagir os conteúdos apresentados com o eixo principal, que é a virtude e a religião. Nós vamos ver durante esse debate que todos os conteúdos, todas as abordagens estarão conectadas. Tá? E o Matheus, que também trabalhou Marx e Maquiavel em suas ideologias. Então nós vamos conseguir também analisar essa comparação entre dois autores em tempos diferentes, mas com desejos e objetivos e esperanças iguais. Então eu peço agora a Patrícia, convido a Patrícia para fazer uma breve apresentação do tema que ela já abordou, ela já apresentou para nós, e que ela especifique melhor então um pouquinho sobre o conceito de virtude, o conceito de religião, de virtude, e por que Maquiavel fez esse rompimento com a tradição antiga. Por que levou ele por que ele teve necessidade de romper para elaborar esse conceito de virtude, diferente de qualquer outro conceito anterior? Bom, nós temos a imagem de uma pessoa de virtude relacionada à virtude cristã. São pessoas boas, pessoas com atitudes coerentes. No entanto, Maquiavel, ele considerava que a virtude, a
Maquiavel estava nos extremos. Então, não era possível uma pessoa ser totalmente boa, não era possível uma pessoa ser realmente com as virtudes cristãs e ter totalmente domínio como um bom governante. Então, para ele, para que esse governante seja realmente bom, ele não tinha como agradar a todos, ele tinha que tomar partido. Então, Maquiavel dizia que um príncipe é estimado quando é um verdadeiro amigo ou um verdadeiro inimigo. Então, ele dizendo isso, ele realmente afirmava a situação de que era necessário tomar partido. Então, se fosse necessário ser mal, então, realmente que ele precisasse dessa força, desse domínio que ele tinha mesmo sendo mal. Sobre o rompimento, né, que Maquiavel faz, está bem explicado. Ele faz o rompimento com a tradição cristã, ele faz o rompimento com a tradição antiga, né, também, o Aristóteles, né? Aristóteles apresenta aí o meio termo, né? E Maquiavel ele não considera esse meio termo, né? Ele considera que a política tem que ser o extremo, né? E partindo desse extremo, também a política ela tem que parecer ser, né? Tem que parecer ser bondoso, né? E ser, mas parecendo ser, né? Ou parecer ser mal e ser. Então, por isso esse rompimento, né? A virtude cristã, se Maquiavel partisse do conceito da virtude cristã, não se permitiria o governante ter essa oscilação, essa flexibilidade de atitudes sobre essas ações políticas. Né? Então, a Dayana apresentou também um trabalho, né? Ela vai expor para nós sobre o ser e parecer ser. Então, o que é a virtude, esse rompimento da virtude, né? E a virtude se relaciona com o ser e parecer ser. Né? Passo a palavra agora para a Dayana. Então, fica claro que por Maquiavel ter sido um divisor de águas para a política, a ideia de que o idealismo do dever ser de um político, que ele devia ser um exemplo para a população, ele devia ter todos aqueles ideais que até então tinham sido pregados, como ela mesmo disse, rompido a partir do estudo de Maquiavel. Ele acredita que um político ele deva parecer ser, ele deva parecer ter aquelas virtudes, aquelas qualidades que a religião prega e a filosofia tem então pregado. Eu tenho aqui um pedaço do livro O Príncipe que deixa bem claro o que ele pretendia. A um príncipe, portanto, não é necessário ter de fato todas as qualidades supracitadas, mas é indispensável parecer tê-las. Aliás, ousarei dizer que se as tiver e utilizar sempre, serão danosas, enquanto se parecer tê-las, serão úteis. Assim deves parecer clemente, ser fiel, humano, íntegro, religioso e ser, mas com as condições de estarem com ânimos dispostos a, quando necessário, não os seres. No caso, você pode até ter essas qualidades que a sua religião prega, que a sua ideologia prega, porém você tem que estar apto à mudança. Você tem que, quando necessário, se fazer uso de outros tipos de qualidades, de pensamentos. Isso, boa exposição da Dayana. E Mateus aqui sinalizou uma contradição, né, que aparece nessa reflexão de parecer ser, já que Maquiavel rompe com o conceito, né, com a tradição cristã, ele tem que parecer ser, mas ele não deve ser. Mas, porém, em outra leitura, ele também fala que o ator político, né, o ator político, ele tem que se utilizar da religião como uma ferramenta.
mesmo denomina, né? Então, parece que até entra em contradição, e o Mateus sinalizou isso, né? Ele vai complementar com Saiu. E estava fazendo sua obra, a igreja tinha um poder muito grande pela sociedade. A igreja tinha um poder muito grande, praticamente mandava a sociedade. E só que para Maquiavel, essa ideia, na realidade, a igreja e a política tinham que andar em caminhos paralelos, não deveriam se encontrar em nenhum nenhum. Só que para conseguir parecer ser para a sociedade, ele já utilizava isso, né? Por exemplo, é bom ser, se eu não sou cristão, eu não tenho uma crença forte, mas para a sociedade isso é uma coisa boa. Então existe a diferença, na verdade, para Maquiavel não é bom andar junto, mas utiliza-se de uma ideia de Maquiavel, no caso, pode ser similar também a ideia com Marx, que é a instituição social. A igreja pode não caminhar junto com a política, mas como uma instituição social, ela é muito pesada, ela é um meio que, utilizando ela, você consegue atingir o seu propósito. Público. Isso. Grande público. Porque ela tem uma persuasão muito grande. muito grande. Ela, na verdade, é isso que Maquiavel gostaria que a religião fosse. Uma instrução pedagógica de bons costumes. Porque ele diz que o homem, ele às vezes respeita mais, porque aí existirão dois temores. Né? Existirão o temor pela lei e pelo poder divino. Se ele rompe com a lei, ele não rompe com o divino se ele está dentro de uma instituição É ao contrário. Isso. Então, é um instrumento. Então, o governador deve realmente usar como uma ferramenta. E se romper, parecer não. Só que isso eu acho que não entra como contradição, né? É só uma complementação. Eu acho que mantém isso como uma contradição, né? Ele tem os dois ideais, parecer ser e não utilizar a religião dentro da política. Mas naquela época, para você ser. Se você dissesse, por exemplo, que não tinha uma crença, que não seguia, isso, você não teria o bom parecer perante a sociedade. Então, o parecer ser já era utilizado como um outro pensamento de Maquiavel, entendeu? Parecer ser, mas eu utilizo esse parecer ser como uma ideia contrária de Maquiavel. Então tem que deixar mais. Isso. Você utiliza um meio de Maquiavel contrariando o outro. Acho que sim. Porque ele exclui, para ele romper, o conceito de virtude, para ele romper, ele exclui a religião. Mas o que ele exclui em si na religião? Isso, então, é isso que acontece. Ele exclui a religião enquanto instituição, enquanto que homens, né, que representam essa instituição, que não cumprem o quê? Nem com as leis próprias que eles mesmos instituíram para os seus os cidadãos cristãos. O fato de parecer ser religioso, ele utilizou. Parecer ser, ela serve ali para nós. Aqui ele fala, na verdade ele cita as qualidades que o religioso prega. Então, mas não referência total à religião, não pode. Se no livro ele já defende a não utilização da política e da religião na mesma mão, por que parecer ser religioso se ele já defende dois caminhos diferentes dentro de religião? Existe a instituição, né? Isso. Por que você tem que separar a instituição social da política da instituição social? Mas isso divide por quê? Porque se você pega a religião em si, ela é fixa, ela segue um padrão determinado. Agora, E muitas vezes não condizente com a política. Então o indivíduo ia seguir ou a política ou a religião. Utilizando o parecer ser, ele já passa a utilizar a política e a religião dentro disso. O que, de uma certa forma, utiliza-se o parecer ser muito bem, mas já rompendo a ideia de que não se deve misturar política e religião. Exato, sim, andarem aqui paralelas. Porque uma das críticas também de Maquiavel é que as instituições atrapalhavam as políticas estatutárias, né, que eram os chefes de estados. Por quê? Porque o objetivo, ele se desmantelava
desmanchou da religião. Os papas, os líderes religiosos, eles tinham o quê? Eles tinham a ambição de quem tinha que ter o chefe de Estado, que era o quê? Uma abrangência territorial, uma ampliação territorial. E isso quem tem que ter? Quem tem que ter é o chefe de Estado, e não o líder religioso. Mas acabava interrompendo. Isso, acabava interrompendo, e essa é a crítica que ele faz. Mas ele não exclui totalmente a participação da religião em função de doutrinar o cidadão. Também, com relação à igreja, que a pastora falou, que a igreja ela preparava o ser, o homem, por exemplo, para a vida após a morte, para o julgamento divino, o que interferia na política, no agora, fazer o bem agora, fazer o certo agora, o que é política separada de religião. Eles faziam as coisas para o julgamento divino, causava neutralidade. A virtude, já por outro lado, utilizando somente a política, preparava um homem forte, um guerreiro, que defendia uma pessoa, como é que pode se dizer? Que ele teria que ter as qualidades, mas não pensando no depois, na manhã, mas sim porque ele queria continuar no poder. Como é que se diz uma pessoa que defende, uma pessoa patriota? Uma pessoa patriota. A religião acabava desvirtuando o patriotismo do indivíduo para a religião, ou seja, meu Deus vai me julgar após, então eu fico neutro na terra, faço o bem perante a igreja, e esse julgamento divino é superior ao julgamento do Estado, no caso a monarquia. Então, ficava muito mais, além de ser difícil moldar a sociedade, utilizando a religião, ela ainda por cima desvirtuava essa sociedade e fazia com que ficasse ainda mais difícil caminhar com a política. Por isso a separação de política e de religião. Mas a Patrícia, eu acho que eu vou resgatar inclusive uma pontuação da Patrícia, que ela vai jogar até para os dias atuais, voltando a Mateus, porque Marx é atual, as discussões de Marx é atual, as classes, a luta por classes é atual, então nós fazemos um resgate posteriormente com o Mateus. Então, a Patrícia expõe a sua comparação da época de Maquiavel, essa relação política que Maquiavel fez na época, com a relação que nós temos hoje. Qual é a relação que nós temos hoje entre a política e a religião? Será que continuou sendo, será que diferenciou, será que continuou sendo a mesma? Então, eu acredito que a intenção principal é que realmente a política e a religião andassem paralelas, mas que para a população parecessem se cruzar. Por isso utiliza-se do parecer ser. Por isso que utiliza-se do conceito de parecer ser. Porque um político nem sempre é a favor daquela política cristã, mas dessa forma ele concentra esse poder numa população que tem essa visão, tem esses conceitos religiosos presentes no seu cotidiano e que ele sabe que esse político vai abranger essa sociedade. Então, por mais que ele não tenha uma opinião na atualidade que são temas polêmicos como a favor ou contra o aborto, ele normalmente vai com a maioria. E se ele tiver uma opinião contrária da maioria, ele não vai ser aceito. Então isso, anteriormente e agora, não mudou. Até por isso que o nosso colega Mateus, ele tem como especificar isso melhor, que Marx já vinha com essa questão de instituições sociais. Eu gostaria também de só fazer um adendo aí no caso que você exemplificou como o aborto, no caso aceitar ou não, se é aceitável, as pessoas que são contra, aí existe, pelo menos aqui na nossa instituição do Brasil atualmente, dizendo, a bancada religiosa, por exemplo. Uma coisa que Maquiavel se remói em seu túmulo, que existe uma bancada religiosa que impede a política acontecer naturalmente. Então, aí dentro disso já existe uma preocupação muito grande na ideia de política de Maquiavel. Então,
ser contra, ser a favor. Será que talvez, se a religião não estivesse caminhando junto com a política, de mãos dadas com a política, será que já não teria sido aceito essa relação? Então, eu acho que esse é um ponto de Maquiavel dentro da política sem a religião. Esse é um acredito que seja um ponto principal. Será que se a política e a religião andam de mãos dadas, será que as coisas não seriam completamente diferentes do que são hoje? Será que os resultados da política poderiam ser melhores ou piores sem a religião? Aí entra exatamente aquilo que você comentou, né? O parecer ser, não se utiliza a igreja em todas as decisões. Utiliza a igreja para parecer ser, para ser aceito, para vencer dentro da política. Mas se dentro da política é permitida a utilização da religião, a carga evangélica, a carga religiosa. Então, existe uma preocupação da ideia de Maquiavel exatamente nisso. O ponto em que a igreja consegue sim influenciar nas decisões políticas. E é exatamente esse onde existe a preocupação da ideia. Ou não. Ou pode simplesmente parecer que eles têm essa intenção de defender um conceito religioso, porque pode ser que eles não concordem com isso. Pode ser que eles realmente estejam fazendo isso apenas por um voto. Então, por mais que pareça que eles buscam esses conceitos religiosos, nós não temos como afundar na exatidão. Por mais que pareça cruzar-se, nós não temos certeza disso. No caso, fazendo uma reflexão dos dias atuais, pode-se dizer que se os nossos representantes eles fizessem o uso da virtude, essa bancada religiosa ela estaria lá só como uma fachada. É como se ela servisse para dizer que a política, que os governantes estão se importando com as virtudes, com o que a religião prega. Mas de repente essa bancada seja só um fio, utilizada como uma suposta enganação para a população. Eles conseguiriam parecer ser religiosos a favor, mas no caso não seriam. Isso daí eu acho que acaba entrando num conceito já que não entra muito no movimento Maquiavel, que seria a ideologia, o conjunto de ideias. O que faz com que eu acredite que não seja fachada? Por que tem essa interrupção? É exatamente a ideologia, o conjunto de ideias. Ou seja, tem uma determinada igreja, uma determinada religião, que defende o não aborto. Então, eu já tenho essa religião porque eu também já sou contra o aborto. Então, se essa bancada religiosa vem dessas religiões que são contra, eles realmente defendem a ideia de não liberar o aborto. Por isso que eu acredito que essa instituição, na verdade, ela interrompe sim na ideia de política de Maquiavel, justamente pelo fato de que, se a igreja já abomina o aborto, então é exatamente nesse ponto que chega a conclusão que sim, elas não são uma fachada, elas são exatamente a interrupção da igreja pela política. Fazendo sobre essa reflexão, sobre os conceitos, né? De virtude, religião, de virtude, de rompimento que a igreja faz, esse papel que o ator, que o indivíduo, esse chefe do Estado, tem que se tornar, se tornar um ator político, né? Tem que parecer ser um bom político, né? E ser, mas parecer ser bondoso, parecer concordar, parecer ser justo e não ser quando ser necessário, né? Então, agradeço a participação da Patrícia pela exposição, a participação da Tayana, a participação do Matheus, né, que contribuiu com essa visão e essa comparação que nós conseguimos fazer com Marx, né, esse desejo entre os dois autores, né, de uma luta pelas classes, pelas as habilidades e reflexão que esses dois autores possuem, essa defesa, né, entre os grandes e os menores, né, esse
rompimento também que Maquiavel faz e essa defesa que os dois têm pelas classes sociais, né? Então, finalizamos aqui o nosso debate, né? Apresentando a todos um ponto de vista, né? Uma capacidade de reflexão nossa em relação a essa obra O Príncipe, né? E expor essa contribuição que esse autor, né, trouxe para nós e que nós podemos utilizar, e são utilizadas, inclusive, algumas das suas reflexões até os dias de hoje, né? Então, finalizo o debate agradecendo a todos.